querido, minha querida concurseira que está estudando Direito Constitucional. Vamos para mais uma super aulinha de Direito Constitucional a respeito de liberdades. Então a gente está estudando aqui o núcleo dos direitos e garantias individuais, aqueles previstos lá no artigo 5º da Constituição Federal. E a gente vai dar sequência aqui analisando outros direitos relacionados à ideia de liberdades. Vamos começar aqui com a liberdade de locomoção. Essa liberdade de locomoção, ela está prevista lá no artigo 5º, e eu quero que você me acompanhe lá no inciso 15 da Constituição, que diz assim, ó. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Grife em tempo de paz aí no seu material. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, grife-se nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Olha só o que a Constituição está me dizendo. Ela está me assegurando o direito de me locomover em território nacional e ainda o direito de me retirar do país. Então eu tenho tanto o direito de me locomover internamente como o de se retirar do país. Esse direito de locomoção, então, significa que eu tenho o direito de ir e vir e ainda o direito de permanecer. Se eu quero ficar, eu tenho essa liberdade me assegurada constitucionalmente. Só que ele fala, né, que esse direito, ele me é assegurado em tempos de paz. Quer dizer, a Constituição me dá o direito e ela automaticamente já dá o limite a esse direito. Lembra que os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Ela mesma estabelece essa restrição, dizendo, olha, essa liberdade de locomoção, ela ocorre em tempos de paz. Isso significa que em tempos de não paz, essa liberdade de locomoção, ela pode ser restringida, conforme ali previsto no texto constitucional. Mas, professora, em tempos de paz, mesmo em tempos de paz, seria possível a restrição à liberdade de locomoção de alguém? A resposta é sim. Claro, em tempos de paz, como por exemplo, nós vivemos hoje em tempos de paz. É possível prender alguém? É possível restringir a liberdade de locomoção de alguém? Claro, através do quê? De acordo com a nossa Constituição, está aí no seu material, seria possível através da prisão em flagrante, por exemplo, no caso de flagrante delito, ou por ordem judicial fundamentada, escrita, né, que determina a prisão de um determinado indivíduo. Então, mesmo em tempos de paz, é possível a restrição à liberdade de locomoção nessas duas situações aqui previstas na Constituição Federal. Além disso, eu preciso destacar que em situações de instabilidade institucional, que é o caso da situação do estado de defesa e do estado de sítio, também seria possível a restrição à liberdade de locomoção. Aqui podemos falar na prisão administrativa ou na restrição do próprio direito de ir e vir, como por exemplo numa situação de guerra, ocorrendo lá no caso do estado de sítio. Então o que eu quero que você grave aqui nesse primeiro momento? A liberdade de locomoção, o direito de ir, vir e permanecer. Esse direito é assegurado como? Em tempos de paz. Mas mesmo em tempos de paz, poderá ocorrer a restrição a essa liberdade, flagrante delito ou por ordem judicial. Temos ainda a possibilidade de restrição desse direito no estado de defesa e no estado de sítio. Aqui, atenção, se no seu edital tiver estado de defesa e estado de sítio, você não pode deixar de ler os incisos, os artigos que está destacado ali no seu material. Não é todo o concurso público que vem essa parte constitucional aqui do estado de defesa e do estado de sítio. Geralmente, quando não vem, a banca não cobra esse conhecimento aqui. Mas se vier estado de defesa e estado de sítio, é certeza que isso vai estar na sua prova. Eu destaquei aqui que esse direito não é absoluto, porque a Constituição fala, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens. Quer dizer, o que ela está me dizendo? Ela está me dizendo aqui que pode vir uma lei e estabelecer restrição a esse retorno, por exemplo, ao Estado brasileiro. Por isso que quando a gente mora na região de fronteira, né? A gente mora aqui perto do Paraguai, na Argentina, né? Aí às vezes a gente gosta de dar um pulinho ali na fronteira, né? Ver o que tem lá, às vezes são uns produtinhos queridos, né? Mais barato, então a gente quer trazer para cá. Pode na hora, então, exercendo a minha liberdade de locomoção, eu sair do país, posso? Posso. Na hora de regressar, pode os caras falar, ó, declaração de bens aqui? Claro que pode. Por quê? Porque a Constituição fala que esse direito, ele é assegurado desse retorno, nessa saída, nos termos da lei. E a lei, por exemplo, me exige aqui a declaração de bens. Então, o direito, ele não é absoluto, apesar da liberdade. E ainda, esse direito, ele poderá ainda assim ser restringido quando ocorrer conflitos.
com outros direitos, por exemplo. Eu posso ter restrição à liberdade de locomoção em uma determinada rodovia, eventualmente por um evento ou por um exercício de um determinado direito, né? Ou, por exemplo, a prefeitura está fazendo uma melhoria naquela rua lá e daí as pessoas não podem trafegar naquela rua. Ah, eu estou restringindo a liberdade de locomoção? Sim, mas porque existe um conflito com outros direitos. Aqui eu só vou destacar para você, caso você veja alguma coisa envolvendo a questão do pedágio. Atualmente o pedágio ainda não teve nenhuma decisão a respeito. Está pendente de julgamento no STF a questão envolvendo o pedágio. Então nós não sabemos ainda se o pedágio, de acordo com o STF, viola ou não a cobrança do pedágio, viola ou não o direito constitucional à liberdade de locomoção. Então, provavelmente nesse momento, não poderá vir questões aí na sua prova envolvendo a cobrança desse conhecimento relacionado ao pedágio. Caso esse seu direito à liberdade de locomoção seja restringido por uma ilegalidade ou abuso de poder, a própria Constituição já te assegura o remédio constitucional aqui, universal, que é o habeas corpus, ok? Bem simples, liberdade de locomoção, é bem tranquilo na sua prova. Vamos falar agora de liberdade de reunião. Liberdade de reunião é um tema extremamente cobrado, principalmente pela banca CESP aqui. Pensa comigo, o que é a liberdade de reunião? A Constituição me assegura o direito de me reunir com outras pessoas. Vai preencher algumas características, alguns requisitos que a gente vai ver. Mas esse direito aqui, à reunião, é o direito de eu me associar a algumas pessoas, me reunir com algumas pessoas em caráter temporário para manifestar um pensamento, para manifestar a minha opinião. Por isso que a doutrina vai dizer que o direito de reunião ele está relacionado à ideia do pluralismo político. O direito de reunião é, por exemplo, são, por exemplo, as manifestações populares. Quando o povo vai às ruas dizendo fora Dilma, fora corrupção, fora isso, fora aquilo, o que o povo está exercendo? Qual é o direito constitucional? O seu direito de reunião, de se reunir com outras pessoas, expondo uma opinião, um pensamento, uma ideia. Por isso que esse direito está relacionado a um dos fundamentos da República, que é o pluralismo político. E está relacionado também ao exercício da manifestação do pensamento, poderíamos colocar também a liberdade de expressão. A doutrina vai dizer ainda que o direito à reunião é um direito meio. Como assim um direito meio? Ele é um direito meio porque ele é um instrumento para o exercício de um direito fim, que é a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de expressão. Então, o direito de reunião, ele é um instrumento, ele é uma forma, um mecanismo para o exercício da minha liberdade de expressão ou manifestação do pensamento. Por isso é chamado de direito meio. E tem como característica aqui, ó, ser temporário, porque as pessoas se reúnem aqui, então, para eu poder ter reunião, eu não posso ter uma única pessoa, eu tenho que ter um grupo de pessoas que se reúnem em caráter temporário para aquela expressão daquele pensamento que eles têm em comum. Quais são as características que a Constituição Federal vai destacar? Ela vai dizer que para que esse direito de reunião, de expressar o seu pensamento, a sua ideia, seja constitucional, ela precisa ser pacífica. O que é isso? Não pode ser uma manifestação que vise ali propagar o ódio, as pessoas, né, dizer, vamos sair matando todo mundo. Não. Tem que ter uma finalidade pacífica, uma finalidade ilícita. Tem que estar ali simplesmente para expor uma opinião, um pensamento. Ainda, não pode ter armas. O que a Constituição está dizendo aqui? Ó? A ideia é que a manifestação ela seja limpa. Então, eu não posso ter o uso de armas. Essas armas aqui, tanto armas brancas como armas de fogo, entende a doutrina. A ideia de não permitir o uso de arma é que se evite, de repente, lá no calor do momento da manifestação, que a pessoa se utilize dessa arma como uma forma de impor a sua opinião, aí que isso seria completamente inconstitucional. Então, por exemplo, direito de greve, uma manifestação lá de policiais civis, pode ser armada? Não pode ser armada. Se ela estiver armada, será o quê? Inconstitucional. Agora, uma coisa que é importante. Imagine que a gente está exercendo lá o direito de reunião. Estamos todos nos manifestando contra a corrupção. Legal. Aí tem um ser humano desgraçado lá que está armado. Acabou o direito de reunião?
Não, claro que não. O que vai ter que ser feito? Essa pessoa que está armada, ela deve ser retirada, ou deve ser desarmada ou retirada de exercer esse direito de reunião. Então, essa pessoa fica impedida de exercer o direito de reunião. Isso já foi objeto de prova. Uma única pessoa armada ou algumas pessoas armadas não tornam a reunião armada. Quando a Constituição está dizendo sem armas, ela está dizendo a reunião não pode ser armada. As pessoas não podem ir para a reunião, para o exercício desse direito, armadas, porque daí é conflito. Daí não é direito de reunião, tá? Então, se algumas pessoas estiverem armadas, essas pessoas devem ser retiradas, porque para elas o direito de reunião, então, tornou-se inconstitucional. Muito bem. Ainda, a Constituição vai dizer que ele deve ser exercido em locais abertos ao público. Lógico, eu não posso exercer direito de reunião invadindo a propriedade privada de alguém. Tem que ser em um local aberto ao público. Se for só, por exemplo, eu quero exercer direito de reunião na casa do fulano. Claro que não, a propriedade é dele, daí não é direito de reunião. Então, o direito de reunião só pode ser exercido em local aberto ao público. E olha que coisa importantíssima para a sua prova, independentemente de autorização. Não precisa de autorização. Grava isso. Por quê? Porque a gente está falando de liberdades, né? Se é uma liberdade, vai ter que pedir autorização? Claro que não. Então, o Estado, ele não pode aqui, e ele nem tem condições de autorizar o direito de reunião. Ele não pode, porque ele não pode sequer intervir na realização desse meu direito, dessa minha liberdade. Então, por isso, eu quero fazer uma manifestação. Eu tenho um grupo de pessoas que defende a mesma ideia, a mesma opinião, e nós queremos nos manifestar publicamente essa nossa opinião. Vamos exercer o quê? Direito de reunião. Preciso pedir autorização para o Estado para fazer isso? Claro que não. A única coisa que eu vou ter que fazer é o aviso. Esse aviso, ele deve ser prévio. Eu tenho que fazer um aviso para quem? Para as autoridades competentes. Esse aviso, ele deve ser prévio para alertar a autoridade, dizendo assim, olha, no dia tal nós estaremos exercendo direito de reunião. Por que isso? Essa ideia do aviso serve para que a autoridade competente possa tomar as providências cabíveis para manter a segurança, a ordem pública do exercício do direito de reunião. Então, por exemplo, nós vamos nos manifestar lá na frente da prefeitura, local aberto ao público, beleza. Aí pode ser que a autoridade competente tenha que fechar uma rua, tenha que isolar uma área. Nesse caso, é para isso que serve o prévio aviso. Na sua prova, esse aviso pode vir lá como comunicação. Professora, mas o aviso não é a mesma coisa que a autorização? Claro que não. Você mora com seus pais e você quer sair com seus amigos. Aí você chega e fala assim, mãe, tô saindo com a galera, tchau. O que você fez? Você só avisou. Agora você chega assim, mãe, posso sair com os meus amigos? O que você fez? Você pediu uma autorização. São coisas completamente diferentes. E como nós estamos falando em uma liberdade, não precisa de autorização. Aqui o direito é do indivíduo. Então, eles têm o direito de se manifestar independentemente de autorização. Mas deve ser feito o aviso para evitar aqui violação de outros direitos. Até mesmo porque essa reunião, ela não pode frustrar outra reunião convocada para o mesmo local. Então, o aviso, ele serve para várias coisas. O aviso, ele serve para não frustrar outra reunião, mas ele também serve para que as autoridades competentes possam tomar as medidas cabíveis. Ok? Muito bem. Caso o meu direito, a minha liberdade de reunião, seja limitado, seja impedido por uma ilegalidade ou abuso de poder, a Constituição me assegura um remédio constitucional aqui, que é o mandado de segurança. Cuidado, não é habeas corpus. Já caiu isso 1 milhão de vezes em prova. O remédio constitucional, caso exista restrição ao direito de reunião, não é o habeas corpus. Ainda que a reunião seja em movimento. Porque eu posso fazer um direito de reunião, todo mundo parado, ou a gente pode fazer tipo uma passeata. Pode ser em movimento. Se existe restrição à minha liberdade de reunião, o meu remédio constitucional é o mandado de segurança e não o habeas corpus. Vamos ver mais alguns detalhes a respeito do direito de reunião.
Nós vimos que esse direito, lógico, ele não é absoluto, assim como nenhum direito fundamental. Por isso, podem ser estabelecidas algumas restrições ao exercício do direito de reunião. Por exemplo, a gente pode imaginar um direito de reunião, uma manifestação, ainda que pacífica, por exemplo, próximo a um hospital. Ou poderia a administração pública restringir o exercício desse direito? Poderia. Por que poderia nesse caso? Porque existe um conflito com outros direitos fundamentais. Então, sempre é possível a limitação ou restrição de um direito fundamental quando em conflito com outros direitos fundamentais. Além disso, a gente pode destacar aqui as restrições ao direito de reunião que podem ocorrer no chamado estado de defesa e no estado de sítio. Há uma diferença aqui bem importante para a sua prova. A Constituição Federal vai dizer que no estado de defesa poderá ocorrer restrição à liberdade de reunião, ainda que no seio das associações. Então, ainda que essa reunião seja no meio de associações, esse direito poderá ser restringido. Agora, no estado de sítio, esse direito poderá mais do que ser restringido, ele poderá ser suspenso. Então, no estado de defesa pode ocorrer a restrição. No estado de sítio pode ocorrer a suspensão do direito. Então, a restrição, ela seria uma limitação menor. Então, em alguns locais não pode, em algumas circunstâncias não pode. Agora, no estado de sítio pode ocorrer a suspensão, ou seja, não se exerce direito de reunião durante um determinado período. Ok? Beleza. Vamos seguir aqui agora falando de liberdade de associação. A Constituição Federal, ela assegura a ideia da liberdade associativa, das pessoas se reunirem, se associarem a outras pessoas em caráter permanente. E aqui é a principal diferença de associação e reunião. Porque lá em reunião, no direito de reunião, eu falei que ele é o direito de você se associar, se reunir com outras pessoas e manifestar uma opinião, um pensamento. Não disse isso? Eu disse. Só que o direito de reunião, ele tem um caráter temporário. Terminou a manifestação, terminou o direito de reunião. A associação, então, ela se difere do direito de reunião, porque na associação as pessoas se unem em caráter definitivo, com um caráter aqui permanente. A Constituição Federal vai dizer que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, para a finalidade lícita. Então, veja, existe a liberdade de associação? Existe. As pessoas podem se associar de forma plena? Sim, mas não é para toda e qualquer associação, porque a Constituição ela dá o direito e ela já trouxe a restrição. Ela fala, pode se organizar em associações, mas desde que sejam associações lícitas. E ela reforça ainda, vedada aquelas de caráter paramilitar. Então, ela diz que tem que ser lícita, ela nem precisava falar de caráter paramilitar, porque uma associação paramilitar é ilícita. Mas, de qualquer forma, ela quis frisar. Então, ela tem que ser lícita e é vedada. É proibido associações de caráter paramilitar. Professora, o que é uma associação de caráter paramilitar? Pensa assim, ó, para de paralelo. Paralelo ao poder do Estado, ao poder militar do Estado. Só o Estado pode ter poder militar, certo? Só o Estado pode ter uma organização armada, com milícia, com armas, com toda uma estrutura. Só o Estado pode ter isso. Então, não pode ter um poder paralelo a esse poder militar do Estado. Então, por exemplo, as milícias, PCC, facções criminosas, eles têm uma organização militar, não tem? Tem, sim. Inclusive paralela ao do Estado, porque eles têm uma finalidade ilícita. Então, eu posso dizer que, como exemplo de organização paramilitar, o PCC, as facções e tudo mais. Esse tipo de associação é ilícita e a Constituição proíbe de forma expressa. Então, ela vai dizer que é plena a liberdade de associação, desde para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Ainda ela vai dizer no seu próximo inciso, porque sobre direito de associação, a Constituição ela trouxe vários incisos que estão na sequência do seu material. Ela vai dizer que para a criação de associações e na forma da lei de cooperativas, não precisa de autorização. Então, não preciso de quê? Pedir ao Estado para criar uma associação. Tendo a finalidade associativa, a vontade de me associar com outras pessoas para um bem comum, para um interesse comum, as pessoas podem se associar. Logicamente, desde que a finalidade seja lícita. Então, eu não preciso de autorização e ainda o Estado, ele não pode intervir no funcionamento das associações. Lógico, porque a gente está falando de um direito de liberdade. Se o Estado fica fiscalizando, fica se metendo, isso não é liberdade. Então, por isso, é assegurada essa liberdade, independentemente de autorização, e o Estado não pode intervir no funcionamento.
Para que as associações, isso aqui é super importante para a sua prova, para que as associações tenham proteção constitucional, elas não precisam ter personalidade jurídica, elas não precisam estar registradas em órgãos específicos. Cuidado! Cuidado, nós não estamos falando aqui de partidos políticos e sindicatos, porque para partidos políticos e sindicatos o regime jurídico é outro, as regras são outras, a gente vai ver isso em momento oportuno. Mas como regra, as associações, para serem consideradas associações, para terem proteção constitucional, elas não precisam ter personalidade jurídica, elas não precisam ter registro em um órgão específico, de acordo com a jurisprudência atual do STF. Ainda, a ideia da liberdade é tanta que por uma decisão administrativa ou independentemente de um órgão específico, eu não posso dissolver compulsoriamente ou suspender compulsoriamente as atividades de uma associação. Acompanha comigo, olha o que a Constituição Federal nos diz lá nos seus incisos, no inciso 19, olha lá. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Então, claro, a gente forma uma associação e daí a gente fala assim, ai, não gostei dessa associação, ela tá meio chata, vamos dissolver? Vamos, a gente dissolve, a gente criou, a gente dissolve. A ideia aqui é que a gente criou, a gente dissolve, isso não é uma dissolução compulsória. A dissolução compulsória é quando alguém quer dissolver contra a vontade da associação. Quando alguém quer dissolver a associação contra a sua vontade, a Constituição exige que seja apenas uma decisão judicial. Aqui eu tenho uma cláusula de reserva jurisdicional. Apenas o Poder Judiciário, cláusula de reserva jurisdicional, apenas o Poder Judiciário pode dissolver ou suspender as atividades de uma associação. Professora, mas essa dissolução aqui, essa suspensão, pode ser por qualquer motivo? Claro que não. Essa decisão judicial, tanto a dissolução quanto a suspensão, só pode ser movida, essa ação judicial, se a associação tiver finalidade ilícita. Então, por exemplo, existe uma determinada associação, que eu sempre brinco, vou imaginar a Associação dos Defensores dos Cachorros do Pelo Curto. Professora, por que pelo curto? Porque perceba que nas novelas, né, sempre aqueles cachorros pelo comprido, aqueles peludão, que são as estrelas. Os cachorros pelo curto geralmente são, né, sem raça, eles são meio desprezados. Vamos imaginar que a gente resolva montar, então, uma associação para a defesa dos cachorros pelo curto. Podemos fazer isso? Lógico, sem problema. Montamos a Associação dos Cachorros do Pelo Curto. Aí, o Estado descobre que, na verdade, essa nossa associação não é para defender cachorro. Na verdade, pelo curto significa, na nossa gíria local, ilícitos, tóxicos, entorpecentes. E, na verdade, a gente utiliza a associação para uma finalidade ilícita. A gente utiliza a estrutura da associação para o tráfico de drogas. E daí? Pode o Estado chegar lá e fechar as portas e dissolver a associação? Não. Precisa de quê? De uma decisão judicial. Só um juiz pode fazer isso. E essa ação judicial vai ter que ser discutido o quê? Se a atividade que estava sendo realizada é lícita ou ilícita. Vai ter que provar que existia tráfico, né? Que existiam as drogas ou não, de repente. Tá? Então, necessariamente, eu preciso de uma determinação judicial. Essa decisão judicial pode fazer duas coisas. Ela pode dissolver a associação, e dissolver é o quê? Definitivo, acabou com a associação, já era. Ou suspender as atividades. A suspensão apenas impede o exercício da associação em caráter temporário. Então, a dissolução aqui, ela é definitiva, enquanto que a suspensão, ela é temporária. Aí a Constituição vai dizer que para a dissolução existe o trânsito em julgado da decisão judicial. O que é isso? Uma decisão transitada em julgado é aquela decisão
definitiva. É aquela decisão que não cabe mais recurso. Então, logicamente, que para suspender, eu preciso de uma decisão transitada em julgado. Então, para dissolver, eu preciso de uma decisão transitada em julgado. Diferente da suspensão. A suspensão ela é temporária. Então, daí eu não preciso de uma decisão definitiva. Então, cuidado com questão de prova. Eu exijo o trânsito em julgado apenas para a dissolução. Nos dois casos, eu preciso de decisão judicial. Mas decisão judicial transitada em julgado, aquela definitiva, que não cabe mais recurso, apenas para a dissolução. Ok? Vamos dar sequência aqui na associação. A Constituição Federal vai dizer que as pessoas elas não podem ser obrigadas a se associar ou a permanecer associado. Mas isso é lógico, né? Nós estamos falando de liberdades. Então, a pessoa não pode ser obrigada a ficar associado, né? Ai, me associei aos cachorros do pelo curto. Ai, não quero mais ficar associado. Sou obrigado? Claro que não. Você é livre para se associar ou permanecer ou sair da associação. A ideia é de liberdade. Ainda, a Constituição Federal vai falar a respeito da chamada representação processual. Ela vai dizer assim, ó, as associações, desde que expressamente autorizadas, poderão representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. O que a Constituição está dizendo? Ela está falando a respeito dessa ideia aqui, ó, de representação processual. Quando a associação, ela vai defender os interesses dos seus filiados em nome deles. Então, ela vai fazer uma ação em nome dos filiados, em nome dos associados, para defender os interesses deles. Quando se fala em representação processual, a Constituição vai dizer que ela pode ocorrer tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, por exemplo, administrativa. Nesse caso aqui, a Constituição exige para que ocorra essa representação de autorização. Aqui é importante a jurisprudência do STF. Essa autorização, ela tem que ser expressa e específica. Não pode ser uma autorização genérica, por exemplo, prevista lá no estatuto que cria a associação. Imagina ter um estatuto que cria a associação e daí uma das cláusulas diz lá, as associações poderão, eu concordo que as associações me representem judicialmente. Essa autorização genérica não serve. De acordo com a jurisprudência do STF, tem que ser uma autorização expressa e específica. Agora presta muita atenção. Essa representação processual, ela é diferente daquilo que nós chamamos de substituição processual. O que a Constituição fala nesse tópico das associações é para representar processualmente. Então ela fala, as associações para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, desde que expressamente autorizados. Então ela está dizendo, para representação tem que ter autorização. E não pode ser qualquer autorização, tem que ser expressa e específica. Agora, para representação processual, que daí é outra história, nós temos o que nós chamamos de legitimação extraordinária. Eu preciso usar essas expressões, porque são essas expressões que vêm na sua prova. Essa legitimação extraordinária é quando a associação realiza, por exemplo, o mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo é um exemplo de substituição processual. Nesse caso, as associações, elas falam em nome próprio, defendendo interesses alheios. Então, a associação, ela ajuiza a ação em nome dela, a associação, para defender os interesses dos seus filiados. Então, em nome próprio, defendendo interesses alheios. Aqui, ela se coloca no lugar do representado, no lugar dele. Quando ocorre essa substituição processual, que é o caso do mandado de segurança coletivo, atenção, não precisa de autorização específica. Não precisa de autorização. Então, como é que você vai gravar para a sua prova? As associações, desde que expressamente autorizadas, poderão representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, para representação, as associações precisam de autorização. Pode ser qualquer autorização? Não. Tem que ser específica, expressa. Para substituição processual, que ocorre quando? No mandado de segurança coletivo, aí as associações não precisam de autorização. As bancas amam essa pegadinha, tá? Ou elas cobram lá o texto literal da Constituição, ou elas vêm dizendo, as associações para realizar o mandado de segurança coletivo precisam de autorização dos seus filiados. Errado. Não precisam de autorização no
mandado de segurança coletivo, porque você viu comigo que no mandado de segurança coletivo não é representação processual, e sim substituição processual. Super, super importante essa diferença. Para representação, as associações precisam de autorização, para mandado de segurança coletivo, não precisam. Para a gente encerrar aqui essa ideia de liberdades, ainda vamos falar a respeito da liberdade profissional. A Constituição vai dizer que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Só que daí ela coloca uma vírgula. Ela fala assim, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Esse direito, primeiro de tudo, qual é a eficácia dessa norma constitucional? Essa norma constitucional, ela tem uma eficácia que nós chamamos de contida. O que é a norma de eficácia contida? É aquela que produz os seus efeitos do próprio texto constitucional, mas que pode vir uma norma, uma lei infraconstitucional e restringir o seu alcance, conter o seu alcance. Então, a ideia aqui, a regra, é a da liberdade profissional. Que as pessoas podem exercer qualquer ofício, qualquer trabalho ou profissão. Mas pode vir uma lei e restringir o alcance. Como? Estabelecendo requisitos para o exercício de determinadas profissões. Então, por exemplo, você quer ser médico. Legal. O que você tem que fazer para ser médico? Estudar muito. Aí você tem que passar na faculdade de medicina, você vai ter que estudar todos aqueles monte de ano, aí você tem que fazer residência, tem que fazer um monte de coisa. Para daí, então, você ser médico, certo? Quem exige tudo isso de você? A lei. Então, a lei vai dizer, tem que passar por uma faculdade, tem que fazer residência, tem que fazer isso e aquilo. Então, o que essa lei fez? Essa lei pegou o direito constitucional, que assegura a liberdade de profissão, porque médico é uma profissão, e disse assim, para exercer essa profissão em específico, você precisa preencher esses requisitos. Então, o que essa lei fez? Estabeleceu um limite ao exercício dessa atividade profissional. Pode fazer isso? Pode, porque é uma norma de eficácia contida. Agora, pode restringir o exercício da liberdade profissional para toda e qualquer profissão? Para todo e qualquer ofício? De acordo com a STF, não. A restrição ao exercício das profissões, ao exercício da liberdade profissional, só pode vir através de lei para aquelas atividades que tenham potencial lesivo. Se a atividade não tem potencial lesivo, não pode vir a norma infraconstitucional e exigir aqui limitações, exigir restrições. Essa decisão do STF a respeito disso, dizendo que as atividades que podem ser restringidas ou limitadas têm que ter potencial lesivo, foi no caso da profissão de músico. O STF entendeu que a profissão de músico não tem potencial lesivo, apesar de que existem controvérsias, né? Mas para o STF não tem potencial lesivo. E por ser exercício de liberdade de expressão artística, não poderia ter restrições. Então grava aí. A Constituição me assegura a liberdade de qualquer ofício, trabalho ou profissão. Essa é uma norma de eficácia contida, porque pode vir uma lei restringindo o alcance dessa norma, estabelecendo, por exemplo, qualificações para o exercício de uma determinada profissão. Só que essa lei pode regulamentar toda e qualquer atividade? Não. De acordo com a STF, só pode regulamentar aquelas atividades com potencial lesivo. Maravilha? Muito bom. Vamos fazer exercícios para a gente ver como esse tema, ele é fácil, mas tem às vezes uns detalhezinhos que você pode errar e prove que a gente não vai permitir isso. Olha lá a primeira questão do seu material. Em tempo de paz, a liberdade de locomoção dentro do território nacional é ampla para os nacionais e estrangeiros residentes e não residentes que tenham ingressado regularmente no país. Ora, certíssimo, porque ele está dizendo o quê? Que em tempo de paz a liberdade de locomoção é ampla. Ela não é. Tempo de paz, sim, porque a gente viu que em tempos de não paz é que ela não pode ser, que ela poderá, né, não ser tão ampla assim. Pode brasileiros e estrangeiros residentes transitarem? Lógico, lembra? Dos titulares dos direitos fundamentais, caput do artigo 5º da Constituição. E ainda, pode estrangeiros não residentes? Claro que sim, desde que tenham entrado regularmente no país. Então, desde que tenha lá passaporte, tudo certinho, eles podem transitar normalmente em território nacional. Então, certíssima a questão, a nossa primeira questão. Vamos para a próxima. Em tempo de paz, os direitos de liberdade de locomoção e de liberdade de reunião somente podem ser afastados mediante prévia e fundamentada decisão judicial. O que você acha? Direito de liberdade de locomoção e reunião, somente, em tempos de paz, somente podem ser afastados mediante prévia e fundamentada decisão judicial?
Vamos pensar só em relação à liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção, a gente viu que mesmo em tempos de paz, ela pode ser restringida em quais circunstâncias? Flagrante e por determinação judicial. Então, só aí a gente já viu que está errado, porque a liberdade de locomoção em tempos de paz pode ser afastada também na hipótese do flagrante. E a de reunião? O direito de reunião, ele pode ser restringido ou limitado quando, por exemplo, em conflito lá com outros direitos fundamentais, ou quando ela não for pacífica, ou se tiver armas, então não é apenas através de uma decisão judicial. Por isso, bem errada essa questão. Vamos ver a próxima. Na hipótese de algum dos manifestantes isoladamente estiver portando arma de fogo, o fato não autoriza a dissolução da reunião pelo poder público. Perfeito. Lembra que nós falamos? Quando tiver algum manifestante isoladamente portando arma de fogo, isso não significa que a reunião é armada. Isso, então, não autoriza o Estado a dissolver lá a reunião. O que vai acontecer com esse manifestante? Ele deve ser desarmado, afastado da reunião. O exercício do direito de associação e a incidência da tutela constitucional relativa à liberdade de associação estão condicionados à prévia existência de associação dotada de personalidade jurídica. O que a gente viu lá? Ele está dizendo assim, traduzindo o juridiquês da questão lá. Para que a associação tenha proteção constitucional, que é a tutela constitucional aqui que fala a questão, precisa ter personalidade jurídica? O que a gente viu? Não precisa. Por isso, errada a questão, porque ele está dizendo que estaria condicionada à personalidade jurídica e não está. A autoridade pública dispõe de competência e discricionariedade para decidir pela conveniência ou não da realização da reunião. Ah, é? Ah, então tá. Aí a autoridade pública que vai decidir se deve ou não se realizar direito de reunião? Claro que não. Quem decide isso são os próprios manifestantes. Então não é a autoridade pública que vai decidir, até porque a gente viu que não precisa de autorização. E daí só uma autorização poderia decidir se a administração pública vai deixar ou não. Então por isso, muito errada. A liberdade de reunião, desde que atendendo aos requisitos de praxe, não está sujeita a qualquer suspensão por conta de circunstâncias excepcionais, como no estado de defesa. Ele está dizendo assim, a liberdade de reunião, desde que previstos os requisitos constitucionais lá, não está sujeita a nenhum tipo de restrição, mesmo no estado de defesa? O que a gente viu? Que no estado de defesa poderá ocorrer restrição? Sim, por isso errada a alternativa. O prévio aviso à autoridade para realizar uma reunião limita-se tão somente a impedir que se frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Aqui errado também. A gente viu que o prévio aviso, ele serve para que não frustre outra reunião. Ele serve para isso sim, mas não apenas para isso. É o que está errado, na verdade. A questão é esse tão somente, não é para isso. Se preza a evitar frustrar outra reunião, o aviso? Sim. Se preza, mas não somente para isso, porque também serve para que a autoridade competente tome as providências cabíveis para a manutenção da ordem pública e tal. Próxima. As entidades associativas, se expressamente autorizadas, possuem legitimidade para representar seus filiados na esfera judicial. Certíssima essa questão. Veja que ele está falando de representação. E para representar, eles precisam estar, as associações precisam estar autorizadas, daí certo. É livre o exercício das profissões, podendo a lei exigir inscrição em conselho de fiscalização profissional apenas quando houver potencial lesivo na atividade, o que não ocorre com a profissão de músico, por exemplo. Certíssimo aqui, ó. Ele está dizendo, então, que é livre o exercício das profissões e que a lei só poderia exigir aqui inscrição em conselho de fiscalização, ou seja, estabelecer uma limitação ao exercício da liberdade profissional quando essa atividade tiver potencial lesivo, o que não acontece com a profissão de músico, conforme a orientação da jurisprudência do STF. E por fim, considere que determinada associação seja ré em ação judicial que pleiteie a suspensão de suas atividades. Nessa situação hipotética, caso o juiz competente julgue procedente o pleito, o que é procedente o pleito? Julgou bacana, ok? Será necessário aguardar o trânsito julgado da decisão judicial para que a referida associação tenha suas atividades suspensas. Precisa aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial para suspender as atividades da associação?
Não, o trânsito em julgado só se exige para a dissolução das associações. Daí o erro dessa questão. Ok? Era isso que tínhamos para a nossa aula de hoje. Até a próxima.